Como identificar e como tratar a ansiedade sem o uso de nenhum medicamento. A ansiedade é um mal que atrapalha tantas pessoas. Se você aí pensa que pode ser que esteja sofrendo com ansiedade, ou se você sofre, aqui nesse vídeo a gente vai trabalhar sobre isso. Como que você vai fazer atividades práticas simples que vão melhorar a sua qualidade de vida, vão melhorar a sua inteligência emocional e seu estado emocional, tirando você de um estado ansioso para um estado tranquilo, de domínio próprio. Meu nome é Wellington Carlos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui todas as semanas a gente está trabalhando conteúdo prático, estratégias práticas sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade, esse mal que atrapalha tantas e tantas pessoas. Quantas pessoas sofrem de ansiedade? Eu mesmo já sofri de ansiedade, mas hoje eu sei de práticas que se eu fizer elas, eu consigo controlar essa ansiedade. A gente vai trabalhar aqui hoje em 3 pontos. Primeiro ponto, a gente vai falar sobre as características de uma pessoa ansiosa, para você poder identificar se você está sofrendo desse mal ou não. Segundo ponto, a gente vai falar sobre as coisas que estão no seu controle e as coisas que não estão no seu controle. Terceiro ponto, a gente vai falar sobre técnicas, sobre atividades práticas, que se você colocar em prática, eu te garanto que a sua qualidade de vida vai melhorar, vai dar um salto muito alto. Então, papel e caneta na mão, eu vou falando, você vai escrevendo. Não adianta nada eu só falar e você ouvir, você tem que ouvir, escrever, anotar e depois colocar em prática. Vamos lá. Quais são as características de uma pessoa que está sofrendo com ansiedade? Primeira coisa, a respiração dela muda. A pessoa talvez ela não esteja fazendo nenhum exercício e ela começa a ficar sentindo falta de ar. Esse é um dos primeiros sintomas que a gente percebe de uma pessoa que está com ansiedade. Segundo ponto, o coração dela acelera. Talvez você esteja em um lugar tranquilo, calmo e seu coração começa a acelerar. Talvez você esteja começando a ficar com ansiedade, você esteja começando a ficar ansioso de estar naquele ambiente. É comum isso em pessoas ansiosas. Terceiro ponto, dificuldade de dormir. Você talvez já deitou na cama e não conseguiu dormir, ficou horas e horas ali com os olhos abertos ali tentando dormir, depois dormiu tarde, acordou no meio da noite, acordou no outro dia não tão bem, talvez até tenha comentado com uma pessoa, não dormi nada essa noite. Talvez você esteja sofrendo da ansiedade. É muito comum pessoas que têm ansiedade ter dificuldade de dormir. E, além disso, elas têm aquele sono leve, sabe aquele sono que acorda várias e várias vezes durante a noite? Talvez esteja com ansiedade. Quarto ponto, a pessoa se sente cansada, mesmo sem fazer nenhum esforço físico. É aquela pessoa que chega de tarde, talvez ela não tenha feito nada, talvez seja um final de semana que ela ficou em casa, mas ela se sente cansada. São sintomas da ansiedade. Outro sintoma muito comum da ansiedade é a pessoa começar a suar muito. A pessoa começar a suar muito, a pessoa ficar com as mãos frias. São sintomas de ansiedade. A pessoa ter uma certa tensão no pescoço é um sintoma de ansiedade. Aquela pessoa que fica mordendo aqui a mandíbula é um sintoma muito comum de pessoas que têm ansiedade. Então, se você já notou aí 2, 3 sintomas desse que eu comentei, que você tem o hábito de ter, talvez seja um alarme para você talvez ficar mais atencioso em relação a isso. Talvez você esteja com ansiedade. Agora, a gente tem que entender uma coisa. Depois que a gente entende os sintomas da ansiedade, e se você está passando por isso, você tem que entender uma coisa. As pessoas que sofrem de ansiedade são pessoas que geralmente estão preocupadas com o futuro. São pessoas que muitas das vezes estão vivendo no futuro. Por conta disso, elas começam a ficar preocupadas com o futuro. É uma má gestão das emoções se preocupando com uma coisa que não está nas mãos dessa pessoa. A gente tem que entender uma coisa: existem 3 pontos para a gente poder trabalhar aqui agora. Primeiro ponto, existem coisas que estão no seu controle e que você influencia. Essas coisas você tem que dedicar uma maior energia nelas.
uma maior energia sua mesmo nessas coisas. Por quê? Porque você controla e influencia sobre isso. Então, um exemplo, Hélio. Vamos supor que você quer emagrecer, você quer perder 10 quilos. Você tem controle sobre isso? Sim, você tem controle sobre isso. Você consegue controlar o que você come e, se você for uma pessoa tranquila, você consegue fazer exercícios físicos. Então, você influencia e você controla no seu peso. Segundo ponto, existem coisas que você influencia, mas você não tem controle. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela é um líder comercial. Ela controla os vendedores que trabalham para ela? Não, ela não consegue controlar eles. Mas ela consegue influenciar esses vendedores. Ela consegue chegar ali, liderar de uma boa forma ali, incentivar as pessoas, influenciar as pessoas a trabalharem bem. Ou seja, até agora, 2 pontos. As coisas que você controla, influencia, que você tem que dedicar mais da sua energia. As coisas que você influencia, mas não controla, aí você já tem que dedicar um pouco menos de energia. E o terceiro ponto, as coisas que você nem influencia e nem controla. Essas coisas você não tem que gastar a sua energia. Porque o que vai adiantar você gastar a sua energia com uma coisa que você nem influencia e nem controla? De nada adianta. Muitas das vezes as pessoas sentem ansiedade por conta de algo que elas não controlam e nem influenciam. Elas se sentem mal, elas sentem todos esses sintomas, o coração acelera, começa a suar frio, ela começa a morder a mandíbula, ela começa a perder noites de sono por conta de uma coisa que ela nem influencia e nem controla. Agora a gente vai falar sobre técnicas, atividades práticas e simples. E se você colocar em prática, a sua qualidade de vida vai melhorar demais. Então, se você está gostando desse vídeo até aqui, eu te convido a curtir o vídeo, porque isso ajuda bastante no engajamento do canal. Eu te convido a se inscrever aqui se você não é inscrito. E eu te convido a compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, seja uma pessoa que abençoa a vida de outras pessoas. Imagina comigo, quantas pessoas sofrem de ansiedade, talvez até bebem medicamentos. Eu não estou falando para você deixar de beber medicamentos, mas talvez com essas atividades aqui, talvez você possa diminuir, é claro, com acompanhamento médico, mas talvez você possa diminuir os medicamentos. Então, seja uma pessoa que abençoe a vida de outras pessoas e ajude a fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas e possa ajudar mais pessoas. Vamos lá, atividades práticas que você pode fazer para te ajudar a controlar a ansiedade. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a ansiedade ela vem muitas das vezes de um estresse mental que a gente está passando. Talvez a gente esteja passando por um estresse fora do comum e a gente começa a se sentir ansioso, a gente começa a ficar preocupado com aquilo ali. Diante disso, o que a gente pode fazer? A gente pode ter uma válvula de escape. É isso mesmo, uma válvula de escape que você consegue sair daquela rotina estressante. Essa é a primeira atividade prática que você pode colocar no seu dia a dia que vai te ajudar a controlar a ansiedade. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você trabalha, você é uma pessoa muito ocupada, todos os dias está ali trabalhando. Talvez você estuda, você está estudando. O que você pode fazer? Talvez você goste de fazer atividade física, por exemplo, ir à academia. Talvez você não esteja indo. O que eu aconselho a fazer? Se matricule na academia. Coloque ali 1 hora por dia para você ir à academia, para você treinar, para você fazer uma atividade que vai desestressar tanto a sua mente quanto o seu corpo. Talvez você goste de futebol. Eu te convido a talvez você marcar um futebol durante a semana. É uma atividade que vai desestressar, vai ser uma válvula de escape. Talvez você é uma mulher, gosta de dançar, algo do tipo. Se matricula numa aula de dança. Não importa, desde que seja um hobby, uma coisa que você vai fazer para você mesmo, que vai aliviar o seu estresse, uma coisa que você vai se divertir, que você vai rir, você vai sair de dentro do problema, de dentro das situações estressantes. Isso é muito importante. Então, pega o papel, a caneta, escreve uma lista de coisas que você gosta de fazer e seleciona ali 2 coisas para você estar fazendo ali durante a semana. Segunda técnica que você pode estar fazendo, isso é mais na questão mental, é você sair de dentro do problema e entrar dentro da solução. Se existe um problema, você tem que pensar logo na solução desse problema. De nada adianta você ficar focando no problema e não focar na solução.
É necessário que você foque na solução do problema. Ah, Wellington, mas não tem solução esse problema meu. Então, por que você está se preocupando com um problema que nem solução não tem? É uma coisa que não está no seu controle e você não influencia. Então, não cabe a você ficar se preocupando com uma coisa que não está no seu controle e você não influencia. Lembra dos 3 pontos que eu falei? Então, foque na solução dos problemas e não nos problemas. Terceiro ponto para a gente trabalhar aqui. Terceira técnica. Seja grato. Seja uma pessoa que agradece a todo momento. As pessoas ansiosas, elas têm o hábito de ficar reclamando, de ficar preocupadas e, consequentemente, elas ficam reclamando, murmurando para outras pessoas. Seja a pessoa que enxerga o lado bom de tudo. Seja aquela pessoa que, se o carro quebrou, em vez de você reclamar que o carro quebrou, você agradece a Deus porque você tem um carro. Teve uma vez que eu estava assistindo uma palestra de um grande palestrante e ele fala o seguinte: eu estava dirigindo meu carro, de repente eu me acidentei. Aí eu saí de dentro do carro ali e comecei a chorar, porque eu tinha comprado aquele carro fazia pouco tempo e eu estava pagando as prestações daquele carro ainda. Mas ali durante um minuto ali que eu fiquei chorando ali, me lamentando, de repente me veio na mente, cara, eu tô vivo, eu tô bem. Imediatamente eu pensei, cara, eu compro outro carro, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tô vivo. Imediatamente ele começou a agradecer e dar brados de alegria. Por quê? Porque ele foi grato. Não existe isso de não identificar o lado positivo das coisas. Sempre existe o lado positivo de tudo. Basta a gente olhar para o lado bom. Seja uma pessoa grata, uma pessoa que agradece, uma pessoa que está todos os dias agradecendo. Se você está diante de uma pessoa que reclama, vira para essa pessoa e fala assim, tá, mas e o lado bom disso? E enxergue o lado bom junto com essa pessoa. Tenha o hábito de todos os dias agradecer. Eu, todos os dias, eu agradeço no mínimo 10 coisas que aconteceram no meu dia, de manhã e à noite. Eu acordo de manhã, eu agradeço a Deus porque eu tive uma boa noite de sono, porque eu acordei, eu agradeço pelo ar que eu respiro, eu agradeço pelo meu alimento, meu café da manhã, eu agradeço por estar junto com a minha família. Cada um vai agradecer por uma coisa. Eu te convido a exercitar esse exercício de agradecer todos os dias. Quarto ponto para a gente falar aqui: tenha bons amigos ao seu redor. Isso aqui faz total diferença. Você não está sozinho, você tem que entender isso. Existem milhares de pessoas ao nosso redor. Se você não tem amigos, faça novos amigos, faça amigos. E tenha esses amigos ao seu redor. Diante de uma situação de ansiedade, de uma situação que você esteja preocupado, busque auxílio de outras pessoas. Chega para a pessoa e explica a sua situação. Olha, estou passando por isso, por isso, por isso. Você pode me ajudar? Você pode me dar um conselho? Ou talvez você pode sair comigo para a gente conversar, bater um papo, para me distrair um pouco. Você tem que entender uma coisa: você tem que ter no seu WhatsApp os seus 190. Os 190 são as pessoas às quais você vai ligar, você vai mandar mensagem em momentos difíceis. Tem essas pessoas ao seu redor. Lembre-se do que eu estou falando. Você não está sozinho. E, como um extra aqui, um bônus, eu quero falar sobre a última coisa. Esse hábito ele vai mudar completamente a sua maneira de agir e a sua maneira de se comportar nos ambientes, tanto com as pessoas ao seu redor e quando você estiver sozinho. É o hábito de meditar. É isso mesmo, é meditação. A meditação traz você para o momento presente. Ela faz você ficar presente em todos os momentos, faz você sair fora da caixa. Talvez você esteja vivendo dentro de uma caixa lá do futuro. É necessário, muitas das vezes, que você saia de dentro dessa caixa. Talvez você esteja vivendo dentro de uma biblioteca, folheando seus livros mais antigos e mais empoeirados. E essa biblioteca ela se chama passado. E as pessoas que vivem nessa biblioteca, elas não sofrem de ansiedade, elas sofrem de depressão. Por isso que a meditação é você se colocar no estado presente, é você se sensibilizar e trazer a sua mente e o seu corpo, o seu subconsciente para o estado aqui e agora. Entenda uma coisa: 70% da nossa energia tem que estar focada no aqui e no agora, no presente, trabalhando,
fazendo o que precisa ser feito. 20% da nossa energia está no nosso passado, analisando as coisas, o que a gente fez, projetando, fazendo no aqui e o agora, aprendendo com o passado. E 10% está no futuro. É necessário que tenha essa distribuição. Por que eu preciso focar 10% no futuro? Para você saber para onde você vai, para você mirar, para você projetar para onde você vai. Se esse vídeo fez sentido para você, me acompanha aqui no canal, não se esquece de se inscrever, curte, compartilha e comenta. Fala aqui qual técnica você vai colocar em prática, qual técnica você mais gostou. Te convido também a me acompanhar no meu Instagram, @wellingtoncarlos.1. Lá eu estou sempre compartilhando dicas e estratégias que vão te ajudar a crescer tanto mentalmente, espiritualmente e fisicamente. E é muito importante eu dizer aqui que, se você sofre desse mal, busque o auxílio de um médico também, uma pessoa que vai te auxiliar ali, vai te dar uma direção e vai poder te falar para onde você deve ir e o que você deve fazer. Essas técnicas, elas são muito boas e muito importantes, mas jamais deixe de buscar uma pessoa que é especialista no assunto médico. Eu também não poderia deixar de honrar aqui o Caio Carneiro, que várias dessas técnicas foi tiradas do livro Enfodere-se, do grande Caio Carneiro, que é um grande influenciador, um grande empresário, um grande pensador. Te convido a ler o livro e acompanhar o Caio Carneiro nas redes sociais também.